Olá pessoal, tudo bom? Vou falar aqui rapidamente sobre a tese do Augusto Comte, filósofo francês, e as suas ideias ligadas ao positivismo. Positivismo é uma doutrina filosófica com um sentido ideológico conservador que considerava a sociedade dentro de um estágio de evolução. O que é curioso é que o positivismo, enquanto uma doutrina mais de caráter conservadora, era contra, por exemplo, modelos revolucionários e radicais, né? Era uma coisa que o Comte ele não considerava como uma coisa, como algo positivo. Enquanto o Marx entendia que as revoluções, as transformações, os conflitos sociais eram muito bons, para o Comte ele considerava esses modelos como que degenerados, como modelos não adequados e que provocavam muitas vezes uma bagunça social. Tá? Então, o positivismo, criado lá pelo século XIX, né, ele vinha com uma espécie de uma proposta diferente, uma espécie de contraponto ao modelo socialista. E a doutrina positivista, né, tem como aspecto central o modelo de dinâmico de estático, né? Mais ou menos esse sentido, né? Ou estático-dinâmico. Tá? Que se a gente fizer uma relação, tem uma força muito grande com as ciências exatas, principalmente com a física. É curioso. Quer dizer, por quê? Porque o Comte ele é o criador da sociologia, no século XIX era chamado de física social. Então, ele buscava entender a sociedade usando métodos matemáticos. Tá? Porque na época, século XIX, um conceito de ciência estava muito mais ligado que às ciências exatas. Não existia ciências humanas, eram só as exatas. Então ele vai pegar, por exemplo, modelos das ciências exatas como a física, daí o nome física social, né, que depois vai virar sociologia, no sentido de explicar as coisas. Né? Então a ideia, por exemplo, da ideia do estático e dinâmico. Estático aqui estaria ligado, por exemplo, à palavra ordem. O Estado que mantém, que estabelece as rédeas na sociedade, impedindo revoluções, conflitos armados, né? E por outro lado, a questão dinâmica, que no caso seria ligado à ideia de progresso. Progresso aqui é o progresso tecnológico, industrial, científico. Tá? Então, essa ideia do estático está muito ligada à questão da ordem e o dinâmico muito ligado ao progresso. Então, ele faz essa relação, né, esse jogo dessas palavras para estabelecer uma sociedade como adequada, como boa, né, uma sociedade organizada na figura do Estado, que impeça qualquer tipo de revoltas radicais, violentas, né, daí o termo ordem, e progresso, né, que seria na verdade o sentido do que de uma economia moderna ligada à industrialização, à ciência, que esse modelo aqui no Brasil foi introduzido principalmente pelos militares. Quer dizer, os militares, né, pelo menos uma ala dos militares aqui no Brasil no século XIX, insatisfeito, por exemplo, com a monarquia de Dom Pedro II, insatisfeito com os rumos que o Brasil estava seguindo, e até mesmo pela questão, por exemplo, de uma estrutura política que eles entendiam os militares como decadente, antiga, aquela monarquia, atrelado a uma economia baseada a partir da monocultura, de uma produção agrícola e pior ainda, através de um modelo escravista, né, de uma mão de obra escrava, de pessoas que sequer eram vistas como seres humanos, né, uma ideia extremamente desumana nesse sentido e decadente. Então, por isso, aqui no Brasil, os militares, né, eles vão ter aqui um papel importante na introdução do modelo positivista, principalmente através de figuras como, por exemplo, Benjamin Constant, né, que vai ser um dos grandes patronos do positivismo aqui no Brasil, inclusive vai ser um dos reformuladores do currículo nas escolas públicas aqui no Brasil. Né. Ao positivismo ele é proclamado efetivamente a partir da proclamação da República, né, no finalzinho do século XIX, pelo militar Marechal Deodoro, e a partir daí nós teremos mudanças, como por exemplo o caso do Estado que deixa de ser católico e se torna laico, a ideia, por exemplo, do casamento civil que vai ser introduzido, né, além do religioso também o civil, e toda uma mudança de aparato secular. Certo? E se a gente avaliar com calma, o modelo positivista aqui no Brasil ele teve um viés muito autoritário, né, porque toda vez que os militares chegaram ao poder, houve uma tendência mais autoritária. Tanto, por exemplo, na República da Espada do Floriano Peixoto,
até mesmo o caso de Getúlio Vargas. Então nós estamos falando de modelos, quer dizer, autoritários, que era muita tendência do positivismo, principalmente na América Latina, que ganhou esse perfil, ganhou esse modelo em si. Então, falar de positivismo é falar de um modelo tradicional, aliás, desculpa, conservador, né, e com um viés de caráter mais autoritário. É isso, gente.